Graça e paz, queridos, amigos do canal Missionário de Pregai, bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero falar neste vídeo sobre visão. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho da notificação, dê o like, o joinha, ajuda a divulgar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp esta palavra. Você que sentir no coração e que ama fazer missão, tem a nossa conta na descrição do canal, onde você pode nos ajudar com uma oferta de amor. Se você tem um canal no YouTube, também nós trocamos inscrição. Deixe um comentário que você se inscreveu, que você deixou o like, nós também estaremos te visitando, deixando um comentário, se inscrevendo também. Vamos nos ajudar, né? Nós temos que crescer. Um tem mais seguidores, né? Mais inscritos, outros têm menos, mas um vai ajudando o outro, né? Para mim, cada pessoa que vai se inscrevendo vai me ajudando aqui a divulgar a palavra de Deus em muitos lugares. No capítulo 10 do livro de Atos, diz assim, Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. E estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, e contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Veja a visão do apóstolo Pedro, quando ele estava hospedado na casa do seu xará, o Simão curtidor à beira-mar. E ali, Pedro sobe ao eirado para orar, tipo um terraço. Ele subiu ali para buscar a presença de Deus. E naquele momento ele teve fome. E enquanto lhe preparavam uma comida, ele então teve uma visão. Como vamos ter visão se nós não orarmos, né? Às vezes as pessoas querem ver maravilhas, eu quero ver os céus abertos, eu quero ver anjos, eu quero ter várias visões, mas não ora, não se consagra. Então, como vamos poder ter a visão se não nos consagrarmos? Deus revela, Deus mostra, e muitas vezes uma visão você não a entende naquele momento. Como aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele não entendeu a visão quando ele teve, porque ele viu um lençol amarrado pelas 4 pontas descendo do céu, e quando ele olhou estava todo tipo de animal que ele não comia, que era considerado imundo, quadrúpedes, répteis, né? Estava naquele lençol. E quando ele viu aqueles animais imundos, ele até sentiu nojo naquele momento, mas Deus falou, Pedro, mate e come. Ele falou, não, Senhor, eu jamais comi coisa comum ou imunda. Talvez ele achou que Deus estava fazendo um teste com ele, ou ele quis mostrar para Deus que Deus tinha que se lembrar daquilo que era proibido, né? Às vezes nós queremos até mostrar para Deus, aqui, Senhor, você falou isso, você se esqueceu, mas Deus repreende Pedro naquele momento e diz, jamais chame de comum e imundo aquilo que Deus purificou. Isso sucedeu por 3 vezes, e aquele grande lençol se recolheu ao céu. E ele não entendeu absolutamente nada. Quando nós não entendemos as visões, aquilo que Deus quer nos mostrar, nós ficamos assim atônitos, preocupados. Mas quando terminou aquela visão, disseram, olha, tem alguns homens te procurando. E Pedro então atende aqueles homens que dizem assim, olha, o nosso Senhor, o centurião Cornélio, ele pede a sua presença, que ele teve uma visão com um anjo de Deus que apareceu para ele, e ele mandou que te buscasse aqui, porque o anjo mandou dizer que você ia falar aquilo que ele precisava fazer. Então Pedro segue aqueles homens, e o Espírito Santo diz, pode ir, porque eu os enviei. Então veja como era um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós desejamos
ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, então podemos entender os propósitos do Senhor na nossa vida. Porque existia perseguição à igreja, mas Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, ele então atendeu o chamado do centurião Cornélios e foi até a sua casa. E chegando lá, o centurião diz a Pedro: olha, eu estava orando, quando de repente apareceu um anjo e me disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm sido recebidas diante de Deus, porém lhe falta algo. Vai até a casa de Simão o curtidor, que está à beira-mar, e chama a Pedro, que está lá hospedado, e ele vai te dizer o que você deve fazer. E a casa estava lotada. E quando ele terminou de falar, ele disse: olha, antes de terminar, ele disse: agora estamos todos aqui diante de Deus para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a falar pela tua boca. Aí Pedro entendeu a visão de que aqueles animais que estavam colocados naquele lençol eram todos os povos do mundo, todos os gentios que não pertenciam ao povo judeu, que eram imundos, mas agora seriam purificados por Deus. E ele disse: hoje eu entendo que verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas, mas em qualquer lugar, nação e língua, o qual se teme o seu nome, aleluia, Deus fará uma grande obra. E ali ele pregou a palavra do Senhor, pregou a Jesus, a Cornélio e todos que estavam naquela casa, e todos se converteram e foram cheios do Espírito Santo. Então a visão que ele teve agora estava representada na manifestação do poder de Deus aos gentios. Foi a primeira vez que o Espírito Santo se manifestou aos gentios. Começou então ali o tempo dos gentios. Agora Deus iria fazer uma grande obra, não era somente aos judeus, mas era a todos os povos da terra. Tanto é que quando Pedro foi chamado à reunião com os apóstolos, ele explicou o que aconteceu ali, e eles então entenderam o propósito. Pois Deus levanta também a Paulo, né, que foi o apóstolo dos gentios. Foi uma coisa tremenda. Então começou através primeiro de Pedro, depois com continuação com Paulo. E mais, a visão que ele teve, ele entendeu. Então entenda aquilo que Deus está falando. Primeiro você, quando receber, não queira já ter uma posição daquela visão que já é aquilo. Não fique esperando o momento certo. Naquele momento que Deus vai te mostrar aquilo que Ele tem para realizar. Porque Ele não apresenta para nós uma visão apenas por ser uma visão, ou um sonho apenas por ser um sonho, mas lá na frente vai acontecer, como aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.